Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Agora, né, lembrando aí que vocês têm como, agora eu consigo me apresentar aqui, né, consigo aparecer, aí eu consigo dar as aulas até mais empolgado, porque agora eu tenho a noção de que pelo menos vocês estão vendo a minha empolgação. Era um negócio meio deprimente aqui da aula, e aí eu batendo na mesa, e me mexendo, e no final das contas, tava fazendo isso e ninguém tava vendo. Aí tava me sentindo meio doido, meio maluco. Não que eu não seja, mas a percepção disso é meio ruim, né? Então, né, pelo menos eu não percebo que estou ficando maluco, né? Para vocês aí tem como me ver, então, enfim, queridos, estou aqui, sou eu, esse momento todo. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de primeiro reinado, né? Depois aí da nossa aula de independência do Brasil, independência ou morte e tudo mais. Sei que quem está acompanhando a novela aí tá rolando, né? Esses dias o Caio Castro lá, o Dom Pedro I, fez o Dia do Fico, né? Se pela felicidade de todos, bem geral, quer dizer, pelo bem geral de todos, felicidade da nação, diga ao povo que fico. Mas enfim, Dom Pedro I aí que é uma figura um tanto quanto curiosa. Mas enfim, antes de qualquer coisa, a nossa data histórica, né, do dia de hoje, eu estou gravando essa aula em 5 de maio, tá? Então 5 de maio de 1789 foi reunido o Conselho dos Estados Gerais da França, que a gente considera aí um grande marco para o início da Revolução Francesa. Depois que os Estados Gerais foram convocados, a gente teve aí o início de fato da Revolução, né? Porque aí vai ter aquela treta entre primeiro, segundo, terceiro estado, vai ter toda aquela briga e tudo mais. Então, hoje é 5 de maio, foi a convocação e a reunião dos Estados Gerais. Mas também 5 de maio de 1821 é a data que morreu no seu exílio em Santa Helena Napoleão Bonaparte, outro grande personagem aí da Revolução Francesa. Morreu só em 1821 no exílio. Mas, passado isso, vamos falar do primeiro reinado, vamos falar de Dom Pedro I, né? O nosso primeiro imperador. Porque o que acontece? Né? O primeiro reinado aconteceu basicamente nos anos de 1822 e 1831, né? Ou seja, logo ali no pós-independência, na proclamação dela, né, no Independência ou Morte, e aí logo depois também na formação dura 9 anos, né, até a abdicação do Dom Pedro em 1831. Mas, professor, Dom Pedro abdicou? Abdicou. A gente vai falar disso aqui mais pra frente, não tá na hora ainda. Mas vamos falar do cara, vamos falar do reinado, vamos falar aí, o Brasil teve 2 reinados. Dom Pedro I, de 1822 e 1831, e o segundo reinado, que foi Dom Pedro II, entre 1840 e 1889. Professor, mas então, o que acontece nos 9 anos ali do meio? Calma, que a gente já vai falar disso. Logo após a proclamação da independência, foi lá, o Dom Pedro gritou, independência ou morte, pipipopopó. A parada mais importante é, de fato, que o Brasil fosse reconhecido pela primeira vez como uma nação independente. Pela primeira vez alguém olhasse para o Brasil e falasse assim, ali está um país independente. E aí, óbvio que isso passa pelo reconhecimento desse processo. Isso, inclusive, é muito interessante, porque eu sempre falo isso na aula, né? Mas não tem como eu fazer essa pergunta para vocês, porque nós estamos à distância. Mas eu vou fazer mesmo assim, de forma retórica. A ideia de que, tipo, o que é a primeira coisa que um país independente precisa? Qual é a primeira coisa que um país independente precisa ter para que você diga que ele é independente? Todo mundo nessa aula, todo mundo responde: Constituição. Todo mundo fala, fazer a Constituição, fazer as leis. Tá, isso é importante, mas isso não é a primeira coisa para que um país seja classificado como independente. A primeira coisa, de fato, é que reconheçam ele como independente. É que outros países olhem e falem, ali está o Brasil, uma nação independente de Portugal. Se todo mundo ficar olhando para o Brasil e falar que não, que ainda é colônia, o Brasil continua sendo colônia, porque não tem reconhecimento internacional. É igual se você virar e falar que tá namorando com a pessoa, mas a pessoa não falar que tá namorando contigo. É só uma pessoa falando coisa sem sentido. Então, um país, para ser considerado independente, ele precisa que os outros reconheçam a sua independência. Da mesma forma, você tem a situação aí hoje, por exemplo, sei lá, na Venezuela, aí, o Maduro fala que ele é o presidente, o Guaidó fala que ele é o presidente, alguns países reconhecem o Maduro, outros reconhecem o Guaidó. Então depende, mas você precisa que as outras pessoas te reconheçam enquanto um país independente. O primeiro a fazer isso com o Brasil foi os Estados Unidos da América, né? Porque no século XIX os norte-americanos estavam ali no seu processo da doutrina Monroe,
que era ali aquele conceito da América para os americanos, que é um conceito lindo no papel, mas que na verdade era só os norte-americanos tentando diminuir a influência europeia e obviamente aumentar a influência deles, né, que eles tomassem ali aquele lugar de controle que antes era dos europeus. Então, nesse contexto de diminuir, obviamente, as colônias da América, os Estados Unidos reconhecem o Brasil. Então, acabam aí diminuindo uma influência portuguesa. Show? Então, para diminuir aí um país português, o reconhecimento. A Inglaterra foi o segundo, mas a Inglaterra, obviamente, tudo nessa vida tem um preço, nada é de graça. Os ingleses falaram, você quer que a gente reconheça como independente? Tudo bem, a gente reconhece, mas tem que ter alguma parada aí para a gente ser valorizado. É importante, inclusive, a gente destacar que lembra na aula de independência que eu falei para vocês do Congresso de Viena, de período junino, falei para vocês do Congresso de Viena, que Dom João queria participar do Congresso, que Vive Volpó e levou o Brasil e Reino Unido de Portugal e Algarve. O Congresso de Viena ele aconteceu por causa da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte. Depois que eles vão reorganizar o mapa europeu, fez-se a chamada Santa Aliança, que era uma organização militar formada por Rússia, Prússia, Áustria e França. E tinha como objetivo, basicamente, impedir qualquer movimento liberal ou qualquer movimento que viesse a se parecer com a Revolução Francesa. Então, por exemplo, a Santa Aliança se opôs a toda a independência da América Espanhola. O único país que participou do Congresso de Viena de forma ativa, de liderança, mas não se opôs, mas não participou da Santa Aliança, foi a Inglaterra. Por que a Inglaterra? Porque os ingleses eles estavam naquele processo de evolução industrial e eles queriam, obviamente, comercializar com esses novos países e não, né, com a Europa. Então, por isso, a Inglaterra ela continua defendendo aí a independência desses países. O que é muito interessante de se pensar, porque aí, obviamente, vai defender também a independência do Brasil. Mas não porque, né, tem um ideal de liberdade, de ajudar os outros, e tudo, não, mas simplesmente porque ela queria vender os seus produtos industrializados para o Brasil. Mas a Inglaterra, obviamente, aceita a independência do Brasil, desde que, né, isso mantivesse os tratados de 1810, né? Aqueles tratados feitos lá por Dom João, os tratados de comércio, navegação e amizade. E aí Dom Pedro renovou esses tratados, garantindo que acabaria com a escravidão e, ao mesmo tempo, mantendo para os ingleses aquele negocinho ali deles do pagamento de menos impostos. Lembra? Produtos importados? Qualquer país pagava 24%, Portugal pagava 16% e a Inglaterra pagava 15%. Então, mantendo as preferências contratuais, mantendo toda a questão ali de privilégio inglês. E a Inglaterra também se comprometeu em ajudar em relação a Portugal, porque Portugal, para poder conceder a independência do Brasil, para poder reconhecer o Brasil como país independente, exigiu o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Então o Brasil teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas para Portugal como indenização, e obviamente quem emprestou esse dinheiro foi a Inglaterra. Emprestou em teoria, né? Porque o dinheiro acabou voltando para a Inglaterra, porque Portugal tinha muitas dívidas com os ingleses contraídos lá no Tratado de Methuen, chamado Tratado lá de Panos e Vinhos de 1703. Então, Portugal reconhece uma indenização, mas essa indenização foi utilizada muito mais para pagar dívidas com os ingleses. Obviamente o Brasil então já começa devendo, né? Porque Dom Pedro teve que pedir esse dinheiro emprestado para a Inglaterra. Ao mesmo tempo também que tinha uma outra característica bizarra do reconhecimento português, que era para poder julgar que o Brasil era independente, Dom João exigiu que Dom Pedro desse a ele o título de imperador honorário do Brasil, ou seja, imperador de honra. Então, olha que curioso aí, a gente tinha dentro da nossa, como imperador de honra do Brasil, o rei de Portugal. Eu estou pensando, que sentido faz isso, né? Ter o rei de Portugal como imperador de honra do Brasil. Mas aparentemente fazia algum tipo de sentido. Então aí está a bandeira imperial, para que vocês vejam também, essa foi a bandeira usada durante todo o Império, bem semelhante à nossa bandeira dos dias de hoje, mas a diferença ali é o centro dela, né? Não é o brasão dos Orleans e Bragança mais, mas as cores ainda são dos Orleans e Bragança. O vermelho e o amarelo são as cores das casas reais aqui do Brasil.
Não é, tem aquele o verde representa as matas, o amarelo, o ouro, o azul, não sei o que, nada. Na verdade, é a cor Orleans e Bragança, é a cor imperial que a gente usa até hoje. Aí a gente entra, obviamente, agora na segunda parada, que é o seguinte: se a primeira coisa é ser reconhecido, a segunda é, obviamente, fazer as leis, né? É determinar aí como é que seria esse país, né? Esse novo Brasil que estava nascendo. Então, a disputa por essa Constituição Imperial, ela é marcada principalmente por uma disputa partidária. Vou selecionando aí, vocês vão acompanhando comigo, tá? Uma disputa partidária entre 3 partidos. O Partido Brasileiro, tá? Que era formado aí pela elite rural, né? Embora tipo assim a gente não tivesse, quer dizer, embora a gente estivesse uma certa dificuldade financeira, existia essa elite rural, né? Os grandes proprietários de terra, a galera que tinha grana. Do outro lado a gente tinha também o Partido Português, que eram os grandes apoiadores de Dom Pedro I, né? A galera que era portuguesa e tudo mais, defendia a monarquia. Também proprietários de terra, obviamente, também ninguém era pobre. E o outro terceiro partido, que era o Partido Liberal Radical, que aí essa galera aqui, em determinados momentos, inclusive, chegava a defender democracia, defender república, que defendiam as certas reformas mais profundas, uma maior limitação do poder do Dom Pedro. Então, por isso, você tinha essa disputa entre esses 3 partidos. Quem liderava todo o processo de formação da Constituição, Dom Pedro foi lá, convocou a Assembleia Constituinte e tudo mais, mas quem liderava todo esse processo era esse rapaz aqui, o José Bonifácio de Andrada. Tá, apagou aqui o Andrada, mas calma aí que a gente resolve aqui. Sumir. José Bonifácio de Andrada e Silva. Voltei. Então, o José Bonifácio aí era o grande articulador disso tudo, porque ele era o ministro mais importante de Dom Pedro, seu braço direito. Os irmãos Andrada, né, o seu irmão também, eles estavam sempre no centro dessas disputas políticas aqui no Brasil. E o José Bonifácio, inclusive, ele tinha umas posturas um pouco contrárias a Dom Pedro, né? Então ele tinha umas posturas mais liberais. Ele não era o mais liberal de todos, né? Não chegava a ser um democrata, digamos assim, mas ele não era também absolutista, como em determinados momentos Dom Pedro queria que fosse. Por exemplo, ele chegava a defender o fim da escravidão, tá aí a frase dele: se a lei defender a propriedade, muito mais deve defender a liberdade pessoal dos homens, que não podem ser propriedade de ninguém. Então, a ideia é de que os homens não poderiam ser propriedade uns dos outros, como é o caso da escravidão. Mas assim, também quando fala que o Zé Bonifácio defende o fim da escravidão, a gente tem que pontuar uma parada. O cara não está defendendo que a escravidão tem que acabar agora. Está defendendo que ele considerava que se a escravidão acabasse imediatamente, isso seria muito ruim para a economia. Era necessário que a escravidão fosse acabando gradativamente, pagando indenização para os senhores de escravos, para que eles também não ficassem aí prejudicados. Então, assim, não é uma parada muito democrática, não é uma parada muito ideal, entendeu? Na verdade, é até algo bem, assim, estranho. Mas, enfim, chegava, não, defendia o fim da escravidão, coisa que pouquíssimas pessoas faziam. Na verdade, existem cartas do próprio Dom Pedro I, do próprio Dom Pedro II, se posicionando contra a escravidão e tal. Mas assim, porque nenhum deles nunca fez nada para acabar com a escravidão, então a gente não pode colocar eles como abolicionistas, sabe? Vai ter uma novela aí agora, nos tempos do imperador, que, né, Dom Pedro II, que tenta colocar Dom Pedro II como um abolicionista, coisa que de fato ele nunca foi, né? Ele pode até não querer a escravidão, mas abolicionista é aquele que luta pela abolição dela. E isso, essa galera, essa postura nunca tiveram. Mas enfim, então a Constituição, você faz lá a Constituinte, já tem o Partido Brasileiro, o Partido Português e o Partido Liberal Radical disputando politicamente. E aí, por causa disso, a gente fez a nossa primeira Constituição. Tô marcando aí, ó, a Constituição de 1823, que acabou ficando conhecida como a Constituição da Mandioca. Né? Eu vou explicar já já aí porque ela fica conhecida como a Constituição da Mandioca. Essa Constituição, ela era meio liberal, entendeu? Por que ela era um pouquinho liberal? Primeiro que ela defendia a tripartição dos poderes, ou seja, o Brasil teria só 3 poderes aí, o executivo, o legislativo e o judiciário. Fazia a defesa do direito à propriedade privada, né? Ou seja,
o direito aí a poder ter posse e não ficar só garantido dentro do Estado. Isso é iluminista, né? O direito à propriedade privada. Mas a mesma Constituição garantia a manutenção da escravidão, que não é nada iluminista. Então, olha que controvérsia, né? Você tem os caras que defendem o direito à propriedade, que defendem aí o direito à liberdade, que eram basicamente os mesmos que defendiam o direito das pessoas continuarem sendo escravizadas. Mas, enfim, embora tivesse a questão da manutenção da escravidão, essa Constituição tinha aí o direito à propriedade privada e a tripartição dos poderes, né? Aquela ideia lá do Montesquieu, que para que existe a tripartição de poderes? Existe para que um poder fiscalize o outro, mas um não controle o outro, né? Um poder não tenha ação sobre o outro. Então, por isso a Constituição ela pode ser entendida como até de certa forma liberal, porque ela propunha um controle sobre os poderes de Dom Pedro I. E aí, por isso, por que ela é conhecida como Constituição da Mandioca? Por causa do voto. Só podiam votar homens maiores de 25 anos e que possuíssem aí, respectivamente, 150 alqueires de mandioca, 250 alqueires de mandioca, 1.500 e 1.000 alqueires de mandioca. Por quê? Porque você tinha algumas instituições. Você tinha o voto da paróquia, o voto da província, os deputados e os senadores. Como é que funcionava isso? O voto da paróquia era quem tinha 150 alqueires de mandioca. Esse cara votava e elegia os eleitores de província. Esses dois não podem ser votados, eles não podem se candidatar a nada, eles só podem votar. Então, o cara que tinha 150 elegia os deputados da província, que tinham que obrigatoriamente também ter 250 alqueires. Aí esses caras de 250 elegiam os deputados, que era quem tinha 500 alqueires de mandioca. Aí quem tem 500 alqueires e 1.000, aí de fato pode ser votado, pode ser elegível ou para o Senado ou para a Câmara dos Deputados. Então, tipo, são duas instituições, a Câmara dos Deputados e o Senado. Aí os eleitores de província e de paróquia, que são respectivamente os 150 alqueires e os 250, elegem os deputados, que elegem os senadores, que era quem tinha aí pelo menos os 1.000 alqueires de mandioca. O problema dessa Constituição é que ela meio que restringia os poderes de Dom Pedro. Aí ele olhou e falou tipo assim, não quero. Aí ele arrumou uma briga com o Zé Bonifácio, demitiu ele do ministério e provocou isso aí que está no nosso slide, que eu vou sublinhar aqui para vocês agora, que foi a chamada Noite da... caçamba! Que foi aí a chamada Noite da Agonia. Na Noite da Agonia, Dom Pedro prendeu todos os deputados que eram contrários aí à revogação da Constituição. Condenou eles e aí convocou uma nova Constituinte, que aí fez a Constituição de 1824. A Constituição de 1824 ela tinha uma característica muito marcante, que ela foi uma carta que a gente diz, né, outorgada, né, ou seja, ela foi imposta. Dizer que a Constituição foi outorgada quer dizer que alguém impôs ela. Hoje em dia, por exemplo, você fazer uma Constituição, tudo isso, tem que, né, fazer lá constituinte, chamar os outros para votar, aí demora uma eternidade, vota daqui, vota de lá, faz emenda daqui, faz emenda de lá, um monte de coisa, aí demora uma eternidade para ficar pronta, né? No caso aí do Brasil, Dom Pedro impôs essa Constituição sobre toda a sociedade civil. E aí ela tem algumas características um pouco diferentes, né? Como, por exemplo, o catolicismo fica definido como religião oficial do Império, garantiu-se a liberdade comercial, ou seja, se garantiu aí a ideia da propriedade privada, se criou o poder do beneplácito do padroado para o imperador, ou seja, o imperador do Brasil ele tinha o direito de revogar ou não as ordens do Papa dentro do Brasil, que é o que a gente chama aí do beneplácito, e o padroado, que era aí o poder que Dom Pedro I tinha de eleger os chefes da igreja no Brasil, os cardeais e os bispos. Quem elegia era Dom Pedro e não o Papa. Isso representa até mesmo uma proximidade de Dom Pedro, né? Não só Dom Pedro, mas do Império do Brasil com a igreja, que a igreja jamais permitiria que isso acontecesse em um território onde o catolicismo era a religião oficial, né? Isso era permitido porque o Brasil tinha uma proximidade, uma amizade muito forte. É importante até a gente dizer, né, que beneplácito e padroado eram poderes exclusivos do imperador.
Obviamente que essa Constituição aqui também manteve a escravidão, mas ela tem uma outra característica aqui, que ela muda o voto, né? O voto que antes era nos alqueires lá da mandioca, ele passa a ser censitário em comprovar renda. Então, aqueles eleitores que a gente chamou de província, de paróquia, eles são agora não mais quem tem 150 alqueires de mandioca, e sim quem tem uma renda anual de 100 mil réis. Os eleitores de província, em vez de serem, né, os 250 alqueires, são aqueles que têm 200 mil réis de renda anual. Réis era a moeda da época. Os deputados, né, quem poderia ser eleito deputado, não é mais quem tem 500 alqueires de mandioca, e sim quem tem 400 mil réis de renda anual. E quem pode ser eleito senador é só aquele que tem pelo menos aí 800 mil réis de renda anual. Aí é interessante da gente pensar, porque assim, o Senado é vitalício, né? Depois que você fosse eleito senador, você ficava ali para sempre. Mas obviamente que Dom Pedro só permitia que estivesse dentro do Senado aqueles que fossem os seus aliados. Por quê? Porque a característica mais importante, que deixa bem claro a outorga, a imposição dessa Constituição, é o quarto poder. Ao invés de ter só o poder executivo, legislativo e judiciário, o Brasil criou o quarto poder, o chamado poder moderador, que você vai ler aqui comigo a definição dele, que está aqui, o artigo 98 da nossa Constituição. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, o equilíbrio e a harmonia dos demais poderes políticos. Bonito, bonito. Mas, na verdade, Dom Pedro tinha poder para que ele controlasse os outros 3 poderes. Então, o poder moderador se baseava nisso. Na verdade, você acabava com a independência dos 3 poderes, porque você tinha o poder que é exclusivo do imperador, está escrito ali, é privativo dele, então a esposa não pode usar, o tio não pode usar, o papagaio não pode usar, ninguém pode usar. Dom Pedro precisou viajar e alguém ficou de regente. Não pode usar. Só quem pode usar o poder moderador é Dom Pedro, é o imperador. Então, esse poder aí era a chave de toda a organização política no Brasil, mas deixa bem claro até mesmo uma certa inspiração absolutista, né, da Constituição, que tem a foto aí para vocês, dessa Constituição aí do Brasil, que institui esse poder aí para Dom Pedro. Inclusive, vou sumir aqui rápido, ó, o artigo 99 dizia: a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Então, o imperador tinha aí até mesmo um caráter sagrado dentro do Brasil, um caráter inviolável aí, e, portanto, não estaria sujeito, não estaria determinado a cumprir nenhum tipo de obrigação ou responsabilidade. Complicado. Mas essa nossa Constituição aí, que foi a Carta outorgada de 1824, ela perdurou durante todo o Império, até 1889. Óbvio que essa outorga dessa Constituição, essa imposição constitucional, não foi, né, aceita por todos os setores sociais, né? A gente teve a chamada Confederação do Equador, em 1824, que aconteceu em Pernambuco. Pernambuco aí que, né, acaba sendo um lugar de muitas contestações aos portugueses, né? Você tinha um sentimento anti-lusitano muito grande em Pernambuco. Está aí a bandeira da Confederação do Equador, que defendia independência, união, liberdade e religião. E aí, dentro dessa, é uma oposição ao absolutismo, e por ser uma oposição ao absolutismo, a Confederação do Equador acabou aí convocando, né, alguns outros estados do Nordeste também a formar a chamada República Federativa, né? E essa República Federativa, ela utilizava a Constituição da América Espanhola. Ela pegava ali aquela Constituição de alguns países da América Espanhola, principalmente da Colômbia, e ela utilizava como a sua própria Constituição, na defesa, obviamente, de um ideal republicano que se opusesse ao absolutismo da Carta outorgada de Dom Pedro. Lembrando que Pernambuco já teve lá a Guerra dos Mascates, depois teve a Revolução de 1817, lá no período joanino. Então os pernambucanos não tinham grandes apreços pelos portugueses. Na verdade, eles acabavam sofrendo, não sofrendo, mas partilhando de um sentimento anti-lusitano, anti-português muito forte. Dom Pedro, para obviamente poder controlar, né, todo esse movimento, ele não tinha um exército nacional tão forte, teve que convocar
teve que convocar mercenários, né? Mercenários, exércitos pagos, para poder controlar a rebelião. Rebelião que teve inclusive a participação aí do Frei Caneca, né? Uma figura muito famosa da política brasileira. Tá até a frase dele: quando a pátria nos convoca, nada mais importa do que atender esse chamado. Frei Caneca, que tinha participado também da Revolução de 1817, mas foi condenado à morte. A morte dele, inclusive, tem uma característica curiosa que, como ele era um frei, ninguém queria atirar para matar. Então, as armas do pelotão, ninguém sabia qual era a bala verdadeira e qual era a bala de festim, para que ninguém soubesse quem é que tinha de fato matado o padre. Mas Dom Pedro acaba tendo que pagar esses mercenários para vir lutarem aqui no Brasil. Aí é interessante porque o Jesus Cristo isso acabou fortalecendo a crise financeira pela qual o Brasil passava. O Brasil, um dos grandes problemas do governo de Dom Pedro era justamente não conseguir equilibrar as contas, equilibrar as finanças. E isso, obviamente, por causa de uma série de empréstimos que o Brasil pegava com o exterior, ou seja, o Brasil pegou empréstimos com a Inglaterra para poder reconhecer a independência, pegou empréstimos com a Inglaterra para poder participar lá, para poder convocar mercenários, tanto para lutar na confederação lá do Equador, quanto também para poder convocar lá para... Lembra que a Bahia não queria reconhecer a independência do Brasil, alguns outros estados também não. Dom Pedro precisava contratar mercenários ingleses para poder lidar com essas situações. E houve também a Guerra da Cisplatina, né? Dom João anexou a Guerra da Cisplatina, anexou a Cisplatina durante seu reinado, mas em 1825 a Cisplatina proclamou a sua independência e Dom Pedro, obviamente, teve que se envolver aí numa guerra com essa galera. E aí, por isso, a Guerra da Cisplatina, que durante 1825 e 1828 foi marcada com a vitória da Cisplatina, o que formou aí a República Oriental do Uruguai. Então, se você um dia for ao Uruguai, você vai reparar que nos livros didáticos deles está diferente. Nos nossos livros didáticos estão escrito Guerra da Cisplatina. Se você for no livro didático uruguai, vai estar escrito Guerra da Independência, porque de fato para eles foi independência, para a gente que foi uma questão de luta contra um território que queria se separar. Dom Pedro, para obviamente tentar controlar essa crise financeira, ele extinguiu o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não tinha dinheiro. Lembra quando Dom João foi embora? Quando Dom João foi embora, ele levou todo o dinheiro que estava dentro do Banco do Brasil. Então, essa extinção do Banco do Brasil aí está ligado principalmente à ideia de você tentar solucionar essa crise financeira que não foi solucionada em nenhuma parte. Então, se você perceber comigo, se você percebeu aí, Dom Pedro não teve o mais tranquilo dos governos, embora ele tenha lançado as bases da monarquia, lançado as bases do novo Brasil, de como é que funcionariam as nossas leis, o governo dele não pode ser classificado aí como de fato um dos mais tranquilos da história do Brasil, porque foi marcado aí principalmente por uma crise financeira essa aí por causa dos empréstimos, por causa da Guerra da Cisplatina, tudo mais, ou até mesmo da extinção do Banco do Brasil. Essa crise financeira aliada a uma péssima imagem pública de Dom Pedro, Dom Pedro cada vez mais acabava tendo essa imagem pública dele aí negativada, principalmente por alguns fatores, como Dom Pedro era muito mulherengo, e aí ele era um cara complicado. A população gostava muito da esposa, da primeira esposa dele, que era a Dona Maria Leopoldina. O problema é que Dom Pedro tratava a Leopoldina de um jeito um tanto quanto estranho, porque era muito adúltero, tinha muitas mulheres. A mais famosa das amantes de Dom Pedro, a Marquesa de Santos, a Domitila, Dom Pedro levou para morar dentro da casa dele. E aí, quando ela teve que sair da casa dele, Dom Pedro botou ela para morar embaixo da casa dele, ali na Quinta da Boa Vista. Então, ela morava dentro do palácio. Depois, ela teve que sair e foi morar ali do lado ali mesmo do palácio, uma casinha que antigamente no Rio de Janeiro funcionava como Museu do Primeiro Reinado. Mas a gente percebeu que era idiota gastar dinheiro com o Museu do Primeiro Reinado e o Museu do Império. Porra, bota tudo no Museu do Império. Aí agora que ele estava sendo reformado, não sei como é que tá, mas estava sendo reformado para virar o Museu de Moda do Rio de Janeiro. Eu não sei como é que tá agora. Mas enfim. Então Dom Pedro tinha essa imagem de ser mulherengo, de ser uma figura controversa. A Leopoldina morreu lá por volta de 1828, quando Dom Pedro estava lá na Guerra da Cisplatina.
ela morreu, ela dizia que tinha morrido de desgosto, né, por tudo aquilo que Pedro tinha causado a ela, principalmente na questão das outras mulheres, da Domitila, de levar as amantes. Existem relatos de Dom Pedro agredir a Domitila em público, a Domitila não, a Leopoldina. Então, a Leopoldina, que era de fato o grande nome, a gente, né, falou disso nas aulas de independência, era o grande nome da independência, era quem tinha articulado tudo, era uma pessoa muito querida pela população brasileira, e acabou que, né, o que Dom Pedro fazia com ela publicamente, maltratar ela, de agredir ela e tudo mais, acaba pegando muito mal para a imagem pública dele. Então, ainda rolou o assassinato do Líbero Badaró, que foi aí um jornalista liberal que a gente tinha no Brasil, que escrevia no seu jornal críticas diversas a Dom Pedro todos os dias, numa tentativa, óbvio, de desestabilizar o governo. Mas aí, né, quando ele foi assassinado, a culpa caiu toda sobre Dom Pedro, né, de ter mandado matar. E Dom Pedro começou a achar cada vez mais conflitos com os brasileiros, né, quando ele formou o chamado Ministério dos Marqueses. O ministério antes, o Brasil como era um governo constitucional, o ministério era formado pelo imperador. E aí ele tinha um ministério formado por brasileiros e ele demitiu esse ministério brasileiro quando o governo dele começa a sofrer com grandes críticas, principalmente a situação financeira, e ele forma um ministério só de marqueses portugueses. Isso obviamente afasta ele do Partido Brasileiro. E esse afastamento dele do Partido Brasileiro leva cada vez mais a uma disputa interna dentro do Brasil. E essa disputa interna teve o seu grande encontro em 1831 na chamada Noite das Garrafadas, quando Dom Pedro estava voltando de Minas Gerais, e aí os portugueses fizeram uma festa para receber a volta do imperador ao Rio de Janeiro, mas os brasileiros julgaram uma afronta aquilo ali, né, como se ele fosse de fato, como se aquilo ali fosse um deboche. Foram lá e sentaram-lhe a porrada no brasileiro que estava lá, nos portugueses, em todo mundo. O pau cantou. Eles foram lá bater mesmo nos portugueses, tipo assim, vocês estão fazendo aí Dom Pedro, não pode. E bateram nos caras mesmo, bagulho complicado. E aí ficou bem nítido ali que Dom Pedro já não tinha mais o apoio dos brasileiros, já não tinha mais o apoio da população, por causa, né, das suas sucessivas crises de imagem pública. Da mesma forma também que Dom Pedro não tinha mais o apoio da elite rural. Ele não tinha o apoio da elite rural porque ele era português e porque a crise financeira do país não melhorava, né? Então Dom Pedro aí acaba sendo uma figura complicada. E aí ele ainda tinha um outro problema para solucionar, que era a crise da sucessão portuguesa. O pai dele tinha morrido em 1826, né, Dom João. Isso, né, Dom Pedro como primogênito, herdeiro do trono português, faz dele o rei de Portugal. Então ele foi a Portugal e foi coroado lá como Dom Pedro IV. Mas ele não podia, não queria acumular as duas coroas, né? Isso significaria inclusive uma reconexão entre Brasil e Portugal. Ele abdicou do trono em favor da sua filha Maria da Glória. Só que ela tinha só 7 anos de idade, então ela não podia tomar o trono. Então o irmão dele, né, Dom Miguel, foi como regente. Só quando Miguel chegou lá, Dom Pedro e Miguel tinham uma infância complicada, uma história de vida controversa, o Miguel tentou roubar o trono. E aí Dom Pedro decidiu, então, em 1831, ele olhou e falou, tipo assim, cara, putz, eu tô perdendo o trono em Portugal, aqui no Brasil ninguém mais gosta de mim, a crise financeira está cada vez maior, não consigo solucionar. E aí existia uma solução, né, que era o fato aí de você ter um rei brasileiro. Porque o fato de Dom Pedro ser português atrapalhava muito. Quem era brasileiro? Dom Pedro II, o filho dele. Então, Dom Pedro, em 1831, abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara. Foi para Portugal, lutou pelo trono da Maria da Glória, conquistou o trono de volta, Maria da Glória virou rainha, mas ele morreu 4 anos depois, em 1835. Alguns acreditam que vítima de alguma doença sexualmente transmissível, né? Até porque Dom Pedro não era o mais cuidado das pessoas em relação a isso. Pelo contrário, né? Era bem mulherengo, bem descuidado em relação a qualquer tipo de saúde sexual. Então, Dom Pedro morreu em 1835, com apenas, acho que 35 ou 36 anos de idade. 36 anos de idade, 37. 36 anos de idade, ainda muito jovem. Mas, enfim, olha que curioso, né? Dom Pedro foi imperador do Brasil, rei de Portugal, morreu sem nenhum dos dois títulos. Morreu como Duque de Bragança.
abriu mão tanto do trono de Portugal quanto do trono do Brasil em favor de seus filhos, para justamente favorecer aí a dinastia dos Orleans e Bragança. Então, o primeiro reinado, né, é um governo bem controverso, no sentido de que, ao mesmo tempo que funda as bases do Império, também gera ao Brasil uma crise financeira muito grande e havia um conflito muito forte entre brasileiros e portugueses, e principalmente em relação à imagem pública de Dom Pedro I, que era uma pessoa que já tinha as suas fragilidades. Inclusive, Dom Pedro I sofria de ataques epiléticos ao longo da sua vida. Teve alguns em público e isso era entendido como sinal de fraqueza em determinados momentos. Mas enfim, então só para a gente terminar, a pergunta que você me faz é: professor, então se Dom Pedro abdica em 1831, mas segundo reinado só em 1840, o que acontece? O que acontece é que Dom Pedrinho, né, Dom Pedro II, ele ainda era muito jovem. Ele tinha só 5 anos de idade, ele não podia assumir o trono. O que Dom Pedro fez? Ele abdica em favor dele, e aí, obviamente, o Brasil teria agora será governado por regentes. Durante 9 anos, o Brasil vivenciou o que a gente chama de período regencial, ou seja, não foi governado pelo imperador, e sim por aqueles que guardam o trono. Um regente não é o rei. Um regente é uma pessoa que guarda o trono. Ele guarda o trono, essa é a função dele. Então, por exemplo, se eu te perguntar se o regente pode usar o poder moderador, tu tem que me responder que não. Ele não é o rei, só usa o poder moderador quem é o rei. O regente só guarda o trono. E aí durante... Acho que travou aqui. Voltou. Então durante 9 anos aí... Isso tinha travado isso aqui. Durante 9 anos o Brasil foi governado dessa forma. Enfim, a gente vai falar disso na nossa próxima aula, quando a gente vai falar de regências, que é o período aí que até que Dom Pedro ficasse maior de idade. E Dom Pedro II era aí a grande conciliação de tudo, porque ele era brasileiro. Ao mesmo tempo, quem que Dom Pedro tentou botar ali como um período de reconciliação entre, por exemplo, a aristocracia rural? Ele colocou como tutor de Dom Pedro II José Bonifácio. A José Bonifácio fica como tutor, a pessoa que ensinaria Dom Pedro II a governar. Então é uma forma de você tentar mostrar para a elite brasileira que você está aberto a algumas propostas de transformação e ao mesmo tempo mostrar para o José Bonifácio que eles finalmente fizeram as pazes, né? Depois que Dom Pedro demitiu todo mundo lá na noite da agonia, agora ele e José Bonifácio voltam a ser amigos, é o sinal de reconciliação e da aristocracia rural de que você teria alguém mais liberal ensinando o Dom Pedro II. Para terminar, eu vou desligar aqui a câmera durante uns 2 minutinhos, para quem quiser. Para quem não quiser, a aula já terminou, não precisa mais ficar aqui. Eu não vou ler isso aqui porque eu acho, né, desnecessário. Isso é uma foto do Dom Pedro II ainda muito pequeno. E aí é a carta que a dona Amélia deixou para ele. Quem é a dona Amélia? Dona Amélia era a sua madrasta, né? Depois que a mãe de Dom Pedro morreu, a Leopoldina, o pai dele, também Dom Pedro, só que no caso primeiro, se casou de novo com outra austríaca, a Amélia. E aí, dentro desse casamento, surgiram até outros filhos. Esse casamento durou pouco tempo, porque Dom Pedro morreu em 1836, mas tá aí a carta que ela deixa para ele quando vai embora do Brasil. Não só ela, Dom Pedro também deixou uma carta para o filho, porque ele nunca mais voltou, então ele nunca mais viu os filhos que ficaram aqui. Então, o Dom Pedro também deixou uma carta, mas eu acho a carta dele mais zoadinha. A carta dele é mais bonita, mais bem estruturada, inclusive tem até determinados momentos certas emoções. Então, vou deixar aí durante 2 minutinhos para quem quiser ler a carta e daqui a pouco eu desligo. Então, 38, quando for 41 aqui minutos, eu desligo. Show? Espero ter ajudado vocês em alguma parada. Enfim, que tenha sido tranquilo, que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funcionam as bases do nosso primeiro reinado. Então é importante você ter em mente agora a Constituição de 1824, que é muito importante porque as bases, né, de todo o Império, que dura até 1889, estão ali. E a gente vai falar sobre a situação financeira do Brasil, porque a gente ainda não tinha encontrado um grande produto de exportação durante o primeiro reinado. O café ainda estava começando, estava indo devagar, o açúcar em decadência, tabaco em decadência, tudo isso. Então a gente estava tentando, né, caminhar com as próprias pernas e encontrar um produto de grande exportação que sustentasse a economia brasileira, que no segundo reinado, alerta de spoiler, vai ser o café. Show? Então tchau, queridos. Beijo, a gente se vê na próxima.